É isso aí, pessoal, eu sou o pastor Claudemir Ventura, estamos aqui com mais um vídeo, mais um vídeo de grande relevância. Eu peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva aí no meu canal, deixa o teu joinha, ativa o sininho para que todas as vezes que eu colocar um vídeo no YouTube, o YouTube vai estar te notificando. Deixa lá teu comentário, deixa lá o teu joinha e vamos junto aí bater 1000 inscritos. Um beijo no coração de quem já está inscrito, de quem vai se inscrever. Que Deus abençoe, não vai te custar nada e você vai estar nos ajudando. Vamos bater 1000 inscritos aí. Hoje a reflexão é um pouquinho mais extensa do que eu costumo fazer, mas fique até o final que você vai entender e você vai ver o verdadeiro significado da Páscoa. É interessante nós entendermos que comemora-se a Páscoa, estamos na semana da Páscoa, domingo é domingo de Páscoa, e qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Você já parou para se perguntar ou para questionar? Entendemos que a Páscoa não tem nada a ver, o verdadeiro significado da Páscoa não tem nada a ver com o ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, nada a ver com isso. O verdadeiro significado da Páscoa, fique até o final que você vai entender. Na realidade, ovo de Páscoa, coelhinho é só comércio. Todos os dias comemorativos em alguma coisa é mais comércio. Então, por isso que tem esse negócio de ovo de Páscoa, de coelhinho, de chocolate, mas não tem nada a ver. O verdadeiro significado da Páscoa, qual que é o verdadeiro significado da Páscoa? A Páscoa é uma celebração cristã de origem judaica, e aqui no Brasil e em outros países celebram-se em memória da crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo. No Brasil, todo ano, nós celebramos em datas diferentes. Então cai em dias diferentes, ou seja, o dia do mês diferente. É interessante nós entendermos que você sabia que foi a Igreja Católica que definiu os critérios da escolha da data? Sim, foi através do Concílio de Nigéria, no século IV depois de Cristo, que definiu a data de comemoração, tendo em vista que foi por intermédio da morte e da ressurreição de Cristo que a humanidade teve a remissão dos pecados e assim foi manifestado o poder de Deus. Ou seja, através da morte e da ressurreição de Cristo, comemora-se a Páscoa desta maneira. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, mas vamos entender quando que foi que começou, quando que foi que se estabeleceu, em que época, em que data se celebrou a Páscoa. Por exemplo, na comemoração da Páscoa judaica, também como conhecido a festa da libertação também, Páscoa significa passar por cima. Olha que interessante. A história conta que havia um povo hebreu que era escravizado pelo faraó. A palavra do Senhor, ela nos conta essa história. Sendo assim, Deus decidiu lançar algumas pragas para convencer faraó para libertar os hebreus da escravidão. Só que faraó concordava em libertar o povo e logo em seguida voltava atrás com as suas decisões. E assim, cada vez que faraó resistia, Deus enviava uma praga diferente, até que ao chegar à 10ª praga, Deus ordenou a morte de todos os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho de faraó. Essa história, ela tem um desfecho. Se você for ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 3, lá do chamado de Moisés até o capítulo 12, é o desfecho da libertação do povo de Israel, você vai entender que desde Êxodo 3 até Êxodo 12, Deus começou a trabalhar no coração de Faraó, no coração de Moisés e no coração do povo. Lembrando que foi essa ordenança de que Deus disse para Moisés: eu vou libertar o povo. Eu abro aqui um parente para dizer para você: Deus é o Deus que liberta.
Deus é o Deus que transforma. Foi a ordenação de Deus. Qual foi a diferença que houve entre o povo de Deus e o povo de Faraó? Quando Deus mandou várias pragas, Faraó de imediato ele olhava e falava, não pode ir o povo, mas de repente ele voltava atrás, porque a própria Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar quem ele era. E se você for estudar a fundo, isso é causa de outro vídeo, você vai ver que cada praga que Deus mandava era para passar por cima de um dos deuses dos egípcios. Era para passar por cima de um dos deuses deles, porque Deus estava mostrando através do seu poder quem realmente era o Deus dos deuses. Lembrando dessa história, nós podemos ver que quando Deus decidiu, falou, vou matar todos os primogênitos com a 10ª praga, Deus fez uma ordenança, ou seja, ordenou aos hebreus que marcassem as portas com o sangue de um cordeiro, ou seja, matasse um cordeiro e pegasse o sangue e marcava e pintava com aquele sangue o umbral da porta. E assim somente a casa que tinha essa marca iria escapar do anjo da morte. Então foi assim que finalmente Faraó resolve libertar os hebreus. E foi por isso que a libertação do povo, onde eles passou pelo Mar Vermelho, rumo a Israel, a chamada Páscoa, ou seja, festa da libertação, ou Páscoa, ou passar por cima. O que é interessante, o que me chama a atenção, é que diz alguns historiadores que o povo egípcio, eles tinham por costume escrever nos umbrais da porta o nome de deuses com letra minúscula, da qual eles acreditavam que aquele deuses ou aquele nome daquele deuses daria para aquela família uma certa proteção. Então eles escreviam, alguns escreviam outros vários, então sucessivamente. E diz alguns historiadores que o povo hebreu, algumas famílias estavam aderindo a este costume de escrever nomes de deuses no umbral da porta para a proteção da sua casa e da sua família. E diante dessa situação, Deus conhecendo o coração, Deus queria libertar o povo hebreu, e ele falou, olha, pega o sangue de um cordeiro e passa no umbral da porta, porque esses deuses da qual vocês têm escrevendo, a Bíblia não fala declaradamente, mas estudando você vai ver que é este realmente a intenção de Deus, para mostrar para o povo dizendo, olha, estes deuses não conseguem libertar vocês, esses deuses não conseguem livrar alguém da minha mão, pois a própria palavra do Senhor nos diz em Deuteronômio capítulo 32 e o versículo 39, a palavra do Senhor, ela fala, vede agora que eu sou e nenhum Deus comigo, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há ninguém que possa fazer escapar alguém das minhas mãos. Entendendo esta passagem, você pode entender que Deus estava dizendo, vocês vão passar por cima destes nomes desses deuses, porque eu sou Deus dos deuses, só eu liberto, só eu salvo, só eu curo, só eu transformo. É interessante entendermos que quando a palavra do Senhor fala isso, para que Deus mandou, Páscoa significa libertação. Foi quando Deus libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, que ele falou, vocês vão matar um cordeiro e juntar, se uma família só não conseguir comer o cordeiro inteiro, junta-se 2 famílias e come o cordeiro, e come em pé, apressadamente. Porque será hoje que eu vou libertar o povo. Isso você encontra em Êxodo capítulo 12. Lembrando e trazendo para os nossos dias. E foi justamente isso que Cristo fez.
É por isso que nós comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo na Páscoa. Sabe por quê? Porque foi quando Cristo morreu. Ele derramou seu sangue para nos libertar das garras do inferno, libertar do pecado, libertar da escravidão do mundo. Então, libertação. Lembrando que Cristo morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e vive para todo sempre. É através do sangue de Cristo, que o sangue do Cordeiro passado no umbral da porta, lá em Êxodo capítulo 12, simboliza o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para nos libertar e nos levar para uma manancial de águas viva e transformante, que é o nosso Cristo Jesus. Lembre-se disso. Páscoa não tem nada a ver com ovo de Páscoa, não tem nada a ver com coelhinho, tem a ver com a libertação do povo de Deus, a libertação do povo hebreu e a libertação de todo homem e toda mulher que crê na morte e na ressurreição de Cristo. Entenda isso, porque a Páscoa é um sinal de vitória. A comemoração da Páscoa é um sinal de que Cristo nos libertou. Então, quando você for celebrar a Páscoa, lembre-se da morte de Cristo. Lembre-se que um justo morreu para que eu e você viéssemos a ser livre e glorificar o nome dele. Deus abençoe você, tua casa, tua família. Essa é uma pequena reflexão que veio ao meu coração para que eu passasse para vocês. Então, guarde isso no teu coração. Lembre-se, Páscoa é libertação. Deus abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha, ative o sininho. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.